Muito bem, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí dessa sequência de videoaulas sobre o React Next.js. E nesse vídeo, pessoal, pela primeira vez a gente vai fazer uma comunicação do front-end com o back-end, né? Então, a nossa aplicação React Next.js, que é o nosso front-end, vai se comunicar pela primeira vez com back-end. E a ideia é que a nossa aplicação front-end se comunique com o back-end para pedir dados. Então, a nossa aplicação vai pedir lá para o back-end dados, o back-end vai retornar esses dados para a nossa aplicação React Next.js. A gente pega esses dados e joga na tela. Então, a gente vai implementar aqui uma clássica implementação de um front-end se comunicando com um back-end, né? E é importante dizer, né, que nessa aplicação que nós estamos desenvolvendo, nesses conceitos que a gente está desenvolvendo, a gente trabalha bem assim, de maneira bem separada, né, esse conceito de front e back-end, né? Porque aqui com o React Next.js nós estamos fazendo apenas o front-end. Front-end é aquela parte que o usuário visualiza do nosso site, né? O comportamento visual do site, né? Aquilo que aparece para o usuário, o front-end, né? E a gente vai pedir dados do back-end, né? Por quê? Porque no back-end possivelmente lá tem um banco de dados, ou talvez algum arquivo que a gente precise, enfim. Geralmente os dados eles estão disponíveis no back-end, tá? Mas como é que é possível, né, que uma aplicação se comunique com a outra? A nossa aplicação cliente, front-end, se comunique com um servidor, né, com uma aplicação que está rodando num servidor. Isso porque, pessoal, uma das formas bem clássicas de fazer isso é que lá no servidor está sendo disponibilizado uma API, né? Uma API que é uma interface que permite que esse cliente se comunique com esse servidor, né? Enfim, né? É como se lá no servidor nós tivéssemos um atendente lá no servidor que estivesse aguardando os clientes, né, fazerem pedidos, né? Imagina lá que lá no servidor, no back-end, tu tem lá alguém lá que está só esperando alguém pedir alguma coisa, né? Essa pessoa, entre aspas, né, eu estou fazendo uma analogia aqui lá no servidor que está esperando pedir alguma coisa, é a API, né? É uma interface que permite que a gente se comunique com esse servidor, tá? Muito bem. Então, pessoal, essa imagem aqui, ela ajuda a gente a resumir um pouquinho de como que a gente faz uma comunicação de um cliente, e o nosso cliente vai ser a nossa aplicação front-end React Next.js, tá? Vai ser o nosso cliente. Como que um cliente se comunica com um servidor, né? E o servidor vai ser a nossa API, né? Nossa API. Como é que esse cliente se comunica com esse servidor, né? Com essa API? Então, a forma mais clássica de se fazer isso é através de requisições HTTP. O que é uma HTTP request, uma requisição HTTP? É o seguinte, né? É a nossa aplicação cliente, que é a nossa aplicação front-end React Next.js, manda uma mensagem. Tá vendo aqui que tem essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui é como se fosse uma mensagem. Imagina ali um papelzinho, né? Que o front-end envia lá para o servidor. E nesse papelzinho, quer dizer, nessa mensagem, essa mensagem ela não é escrita de qualquer jeito, né? Essa mensagem, a maneira como essa mensagem é escrita para ser enviada lá para o servidor, tá vendo que tem uma setinha aqui, né, que manda a mensagem lá para o servidor. Essa mensagem ela precisa seguir um padrão para que o servidor entenda o conteúdo desse papelzinho, quer dizer, dessa mensagem, né? Então, essa mensagem, pessoal, ela segue o que a gente chama de um protocolo.
E o protocolo que essa mensagem precisa seguir é o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. O protocolo HTTP, ele define as regras de como essa mensagem precisa ser enviada do cliente para o servidor e, consequentemente, a mensagem que vai ser enviada do servidor para o cliente. Ou seja, aquele papelzinho, aquela mensagem, vamos dizer assim, né, que o cliente manda para o servidor e depois o servidor manda de volta para o cliente, precisa seguir uma regra. A maneira como as coisas são escritas nessa mensagem, e daí ele segue a regra do HTTP. Então, a nossa aplicação front-end React Next.js vai mandar uma mensagem HTTP lá para o servidor vai ler, vai abrir o papelzinho, quer dizer, vai, ler, vai abrir a mensagem. Opa, o cliente lá precisa de tal recurso, precisa de tal conteúdo. Temos ele? Temos. E se temos, o servidor então vai montar uma outro papelzinho, né? Opa, quer dizer, uma outra mensagem. Essa mensagem também tem que seguir as regras do HTTP, né? A maneira como essa mensagem é escrita, daí ele vai devolver essa mensagem lá para o cliente. Daí a nossa aplicação React.js, Next.js, pega esse papelzinho, entende ela e faz alguma coisa com aquela mensagem, tá? Muito bem. No nosso caso aqui, o que a gente quer fazer, né? A nossa aplicação front-end React Next.js vai pedir dados para um servidor, né? E esses dados vai ser possível pedir os dados para o servidor, porque o servidor vai ter uma API, né? Vai ter uma interface de comunicação e a gente vai pedir dados para o servidor, e daí o servidor vai mandar esses dados que foram pedidos pelo cliente, vai mandar de volta dentro do papelzinho, quer dizer, dentro da mensagem aqui. Então, os dados que o servidor vai mandar dentro dessa mensagem, esses dados, eles também precisam seguir um padrão. Então, tu tem que ter o padrão do papelzinho, quer dizer, da mensagem, né, da mensagem HTTP, e os dados que o servidor vai retornar para o cliente também precisariam seguir um padrão para que o cliente entenda esse formato desses dados, né? E o formato clássico para que uma aplicação envie dados para uma outra aplicação é o formato JSON, tá? É o formato JSON. Vamos rapidinho aqui procurar por JSON o que seria um formato JSON. Aqui tem uma imagem aqui, que aqui essa imagem aqui é uma imagem que acho que representa bem. Isso daqui, pessoal, tá com uma resolução baixa aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Isso aqui, pessoal, é um JSON. É uma estruturinha de dados, né? E certamente vocês aí que já viram Python, vocês certamente devem estar achando essa estrutura muito parecida, por exemplo, com um dicionário, né? Olha só, o JSON é como se fosse uma estrutura de pares chave, valor, ó, first name, primeiro nome, dois pontos, Jonathan. Last name, dois pontos, Freeman. Login count, dois pontos, 4. É um escritor? Is writer? True. Então o JSON ele é uma estrutura muito parecida com um dicionário lá no Python e é uma estrutura muito parecida com um objeto do JavaScript, tá? Mas a gente chama isso aqui de JSON, tá? E JSON, ele é esse formato aqui, ele é um formato que basicamente todas as aplicações entendem. Java entende JSON, PHP entende JSON, JavaScript entende JSON, React Next.js entende JSON, C Sharp entende JSON. Então, tipo assim, é um padrão da indústria o JSON, né? Então, geralmente é assim, tá? Quando um cliente pede dados para um servidor, esse servidor vai retornar esses dados dentro de uma mensagem HTTP, só que esses dados vão estar aqui dentro da mensagem num formato JSON. Daí, quando a nossa aplicação aqui, cliente, receber esse retorno do servidor, o nosso cliente vai abrir esse papelzinho, quer dizer, essa mensagem HTTP aqui, vai ver que dentro tem um JSON e a nossa aplicação vai entender aquele JSON, né?
e daí o cliente vai fazer alguma coisa com aquela mensagem. Então é isso, né? Sempre que. E pode acontecer também, né, pessoal, do cliente mandar uma mensagem com dados para o servidor. Se o cliente mandar uma mensagem com dados para o servidor, esses dados poderiam estar no formato JSON. E se o servidor for retornar alguma coisa para o cliente, dados, esses dados podem estar no formato JSON também, tá? Então, isso aqui é uma breve explicação, né, desse modelo tradicional cliente-servidor, e nesse caso aqui, de uma aplicação web front-end se comunicando com uma aplicação web back-end, né? E é muito interessante isso, né? Porque a aplicação web front-end, ela pode ser desenvolvida numa linguagem, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, JavaScript, React, Next.js, e a aplicação lá no servidor pode ser desenvolvida com outra linguagem completamente diferente, né? Poderia ter sido desenvolvido esse servidor web aqui, uma aplicação com Java, né? Essa aplicação aqui no servidor poderia ser em Java. Então, ou seja, são linguagens diferentes, né? Mas como que eles se comunicam? Porque a comunicação, a troca de mensagens não é feita em JavaScript nem em Java. A troca de mensagens é feita utilizando o formato HTTP de mensagem, né? E os dados são enviados também no formato padrão, no nosso caso, o JSON. Então, veja, a mensagem que essas tecnologias utilizam são. Desculpe, vamos de novo, né? A tecnologia dessas pontas aqui, da aplicação cliente, aplicação servidor, podem ser diferentes, mas a troca de mensagens é feita na mesma língua, vamos dizer assim, né? É feita na mesma língua, né? Que no caso é HTTP, né? Uma mensagem no formato HTTP e os dados no formato JSON. Então, apesar de serem sistemas desenvolvidos com tecnologias diferentes, a troca, a comunicação é feita com a mesma língua. Formato HTTP, dados no formato JSON, então eles se entendem, né? Eles se entendem tranquilamente, né? Né? Então, assim, né? Imagina, né? Vamos fazer um exemplo aqui bem grosso aqui. Eu, Thiago, sou uma pessoa diferente do Ricardo, né? Somos pessoas diferentes, né? Temos pais diferentes, mas como é que a gente consegue se comunicar? Porque a nossa comunicação, apesar de nós sermos pessoas diferentes, né? O meu sangue é diferente lá do Ricardo, né? Eu quero fazer essa analogia de um sistema que é feito com JavaScript e outra com Java, que são tecnologias completamente diferentes, né? Então, tipo assim, eu, Thiago, sou uma pessoa diferente do Ricardo, mas como é que a gente consegue se comunicar se nós somos pessoas diferentes? Porque tem algo em comum. A nossa comunicação é feita através da língua portuguesa, né? Considerando que nós só sabemos nos comunicar em português. Então, a nossa comunicação é em língua portuguesa. Então, quando eu me comunico com o Ricardo, eu utilizo a língua portuguesa. E ele me responde na língua portuguesa. Então, aqui é a mesma coisa. O cliente, né, a aplicação front-end, pode ter sido feita ali com React, Next.js, JavaScript, e o servidor com Java. O servidor poderia ter sido feito com PHP, poderia ter sido feito com C Sharp, mas não importa, o importante é que na hora que esses sistemas se comunicam, eles utilizam um padrão, né? No caso aqui, o papelzinho que um passa para o outro é feito utilizando as regras HTTP, e os dados, quando um manda dados para o outro, eles utilizam o mesmo padrão JSON. Espero que tenha ficado bem claro, foi bastante repetitivo, mas é isso, tá? É isso, é assim que os sistemas se comunicam, tá? Principalmente essas aplicações web aí, front se comunicando com back-end. E o back-end, né, aqui o servidor, né, ele só consegue se comunicar com o cliente porque esse servidor aqui ele está também disponibilizando uma API, né? É como se o servidor disponibilizasse uma pessoa que ficasse esperando o cliente se comunicar com aquele servidor. Então isso é uma API, né? E daí a nossa aplicação cliente pode fazer pedidos para essa API. E daí ele vai retornar alguma coisa
aqui para o cliente. Certo, pessoal? Tentei resumir o máximo possível aí né, que eu consegui aqui para a gente entender essa comunicação aqui. Beleza, e a gente quer então desenvolver uma aplicação, uma página React Next.js que pegue dados de uma API, de um servidor, e esse servidor então vai retornar uma mensagem HTTP com dados. E daí a nossa aplicação pega esses dados e joga na tela, tá? Tá, mas qual é que vai ser o nosso servidor? Porque a gente está trabalhando só no cliente, né? Aqui nas nossas videoaulas, né? A gente está trabalhando só na nossa aplicação front-end React Next.js, né? Qual vai ser o nosso servidor nessa videoaula? Pois é, então eu quero mostrar para vocês que existe aqui um site, esse aqui, ó, que é jsonplaceholder.org, jsonplaceholder.org. O que é esse site aqui? Ele faz uma coisa muito útil, né? O JSON, ele é um serviço de API fake, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, ele foi projetado para desenvolvedores que precisam de dados JSON fake, oferecendo uma forma, um acesso simples e fácil de entender. Então isso aqui vai servir para o nosso propósito. A gente precisa de um servidor que tenha uma API para que a nossa aplicação front-end se comunique com esse servidor. Pronto, a gente tem esse site aqui que disponibiliza um servidor exatamente para a gente testar, para a gente brincar, para a gente estudar, né? Então eles disponibilizam aqui. Então olha só, a API desse site aqui oferece vários endpoints, tá? Endpoints são esses endereços, tá? Porque assim, como é que a gente pede algo para um servidor back-end, para uma API de um servidor back-end, né? Através de um endereço, né? Através de um endereço. Como é que a nossa aplicação cliente ele vai mandar essa mensagem para quem? Para quem possui um endereço, né? O nosso servidor web, né? A parte do servidor vai disponibilizar uma URL para que a nossa aplicação faça uma requisição para aquela URL que o servidor está disponibilizando. E aqui o servidor disponibiliza vários URLs que a gente pode chamar também de endpoints, né? Então olha só esse daqui, ó. Tem aqui um endpoint para pedir postagens. Deixa eu clicar aqui nesse endpoint, ó. Tá vendo isso que está aparecendo aqui? Ó? Eu cliquei aqui, ó. Isso aqui, pessoal, que está aparecendo na tela é um JSON. Ele já é um JSON com dados, tá? E ele está aparecendo aqui na minha tela, ó. Então isso aqui é como se fosse assim postagens. Eu estou entrando em contato com o servidor para pedir postagens. Eu acho que isso aqui talvez seja mais interessante, que ele tem aqui uma lista de usuários fakes, né? Então, olha só, jsonplaceholder.org/users. Então, com esse endereço aqui, eu consigo pedir uma lista de usuários. Cliquei nele, olha só, uma lista grande de vários usuários, ó. Então, isso aqui são os dados JSON que quando eu cliquei aqui, pessoal, sabe o que aconteceu quando eu cliquei aqui? Nós somos o cliente, né? Nosso website aqui. Quando eu cliquei aqui, a gente mandou uma mensagem para esse endereço, a gente mandou uma mensagem HTTP para esse endereço, ele recebeu essa solicitação e ele retornou para o nosso navegador, que é o nosso cliente, o JSON. Então ele fez todo esse processo aqui. Quando eu cliquei naquele link, ele pediu lá para o servidor e o servidor retornou uma mensagem com um JSON. E daí o JSON está aparecendo aqui no meu navegador, certo? Só que no nosso caso, o nosso cliente não vai ser o nosso navegador, vai ser a nossa aplicação React Next.js, né? Então a gente vai criar agora, pessoal, uma página dentro da nossa aplicação que pede os dados do usuário e a gente pega o retorno, dessa mensagem, pega os dados que retornaram junto com essa mensagem e a gente joga na tela esses usuários aqui, tá? É isso que a gente vai fazer agora, tá?
Muito bem. Para fazer isso, pessoal, eu já estou com a minha aplicação aqui rodando, tá? Eu já dei ali o npm run dev. Vamos aqui abrir o nosso VS Code. Ó, isso aqui é o que a gente estava vendo na última aula, a gente estava trabalhando com o Use Effect. Aliás, a gente vai usar o Use Effect logo em seguida, tá? Eu só vou fechar aqui, tá? Eu só vou fechar essa aba aqui, vamos dar aquela organizada, né? Super importante para o programador se organizar. Eu vou criar uma página nova e eu vou criar um arquivo aqui, users.js. Tá? Então, se eu criei o arquivo users.js na pasta pages, então vocês já sabem que eu já posso vir aqui, né, na minha aplicação e chamar aqui a URL users, certo? Mas aqui ele vai dar um erro, né, porque apesar de eu ter criado o arquivo, eu não coloquei nada ainda dentro aqui da aplicação, né? Então a gente tem que criar aqui o nosso componente, né, export default function users. Daí a gente vai dar o clássico return aqui, certo? E vamos dar um return aqui com uma divzinha aqui, H1 aqui, clássico, aqui uma divzinha com H1 users. Vamos ver então, salva. E tá aqui, né? Então a gente já conseguiu fazer a requisição. Muito bem. Beleza, o que a gente quer fazer? Eu quero jogar na tela uma lista de usuários, tá? Então, eu até já vou fazer o HTML aqui de como que esses usuários vão aparecer. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso aqui no JSON placeholder, quais são as informações que ele vai me retornar lá da API. Olha só, a gente pode ver aqui que ele retorna aqui o ID, first name, last name, e-mail e várias outras coisas, a birth date, login, username, endereço. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar só o ID, o first name, o last name e é isso, né? E o e-mail. E o e-mail aqui também. ID, first, last, e-mail. Tá? Então, olha só, eu vou criar aqui já uma div bonitinha aqui, ó, barra div, porque cada uma dessas divs vai ser um usuário, tá? Então eu vou criar aqui algo do tipo aqui, vou criar um parágrafozinho aqui, que vai ter o ID, e depois, e bem aqui onde está meu cursor piscando, vai ser onde eu quero jogar o ID daquele usuário específico, tá? Então a mesma coisa que eu vou fazer aqui para o nome, só que eu vou botar em português aqui, para o e-mail. Ah, mas aqui é o primeiro nome, né? Primeiro nome. E aqui vai ser o último nome. Vocês entenderam? Ó? Cada uma dessa, a gente vai ter uma div como essa aqui para cada usuário que a gente retornar lá da API, tá? E daí a gente vai depois querer jogar aqui esses dados aqui, a gente vai querer que ele entre aqui dentro, tá? Então eu já vou deixar pronto isso aqui, né? Porque depois certamente eu vou colocar essa div aqui dentro de um map, né? Seria o nosso equivalente ao nosso for, né? Porque ele vai retornar vários usuários. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Se ele... Beleza, aqui ele já está mostrando alguma coisinha aqui, né? Muito bem. A gente poderia já configurar o nosso CSS dessa div, né? Vamos fazer um CSSzinho para ele aqui, ó. Vamos vir aqui em Styles. Vamos criar aqui um CSS para a página Users. Então, dentro de Styles eu tenho a subpasta Pages e aqui dentro eu vou criar o arquivo users.module.css. E aqui dentro eu vou criar aqui uma class User. Então aqui eu vou fazer algumas coisinhas, né? Um background color, eu vou colocar uma cor de fundo. Que cor que eu vou colocar aqui? Branco? Não, não vou botar um branco aqui. Deixa eu ver um tomzinho de verde aqui, bem de leve aqui, ó. Acho que pode ser esse daqui. Vamos colocar um padding nessa divzinha aí, acho que é bem legal, né? Sempre colocar ali um espacinho ali.
botar uma border radius, né, para ficar com o cantinho arredondado. Eu vou colocar uma margem embaixo, margem bottom e um margem top também, mas eu poderia fazer só com um margem aqui, né? Então aqui, ó, 10 px em cima e embaixo, 0 esquerda, direita. Eu acho que poderia ter uma borda, né? Uma borda de um px sólido e uma borda cinza. Beleza, então essa classezinha aqui eu vou colocar então aqui para essa div aqui. Então eu primeiro preciso fazer um import aqui, né? Import styles from ponto styles barra users ponto module ponto css. E daí agora aqui eu posso vir aqui, né, e botar um class name com o valor styles.user. Por que user? Por que ponto user aqui? Porque eu botei ponto user aqui, tá? Isso aqui já deve agora estar carregando direitinho aqui. Não. Ele deu um erro ali no import ali. Ah, tá. É que aqui, na verdade, o arquivo CSS não está na raiz de styles, né? O CSS tá dentro de styles, daí vem pages e depois vem o arquivo. Então, faltou aqui um pages, né? A minha inteligência artificial aqui que está me ajudando, aqui o GitHub Copilot, às vezes, né, ele não acerta tudo ali, eu preciso ter cuidado também. Beleza, então agora está aqui, ó, lindão aqui, ó, certo? Ó, aqui vai ter então uma listinha aqui de usuários. Aqui o primeiro usuário já está aqui, mas a gente vai colocar isso aqui dentro de um map, né, depois. Beleza, pessoal. Como é que a gente vai carregar os dados? Como é que a gente vai fazer uma requisição a essa API aqui, né? Eu vou fazer uma requisição para esse barra users aqui, para esse endpoint aqui, tá? Bom, o próprio site aqui, ele já nos dá algumas dicas aqui de usar o comando fetch, tá? Esse comando fetch aqui vai ser super importante, a gente vai utilizar ele. Então, olha só, vocês concordam comigo, pessoal, que eu preciso garantir que esses dados, eu quero que a minha aplicação se comunique com a API quando a página de usuários for carregada, certo? E vocês lembram no vídeo anterior como é que a gente pode fazer para programar uma ação quando a página for carregada? Vocês lembram o que a gente fez no vídeo anterior ali para fazer isso? Eu quero programar um comportamento quando a página for carregada. Sim, quem falou em use effect acertou. A gente vai ter que importar esse hook, né? A gente vai ter que dar um import aqui do hook use effect. A inteligência artificial me atrapalha aqui. From, a gente vai importar aqui da biblioteca React. E daí a gente vai poder utilizar o use effect desse jeito aqui, né? Então, aqui parênteses aqui do useEffect. Aqui dentro, então, eu vou colocar uma função arrow function anônima. Tá vendo aqui, ó? Então, eu passei aqui como parâmetro aqui uma arrow function anônima. E também vou acrescentar um segundo parâmetro, que é um array vazio. Isso significa dizer, vocês lembram do vídeo anterior, que isso aqui, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando o componente users for renderizado, for carregado. E o componente users é a minha página, certo? Então, quando a página for carregada, o que tiver aqui dentro dessa function aqui vai ser executada. E é aqui dentro que a gente vai, então, pedir os dados lá daquela API. Então, olha só, segundo a própria documentação aqui me orienta, ela me orienta a fazer o comando fetch. O que é o comando fetch, pessoal? Fetch ele é um comando do JavaScript que a gente vai utilizar agora aqui dentro. A gente vai utilizar o fetch aqui dentro. O comando fetch, pessoal, ele é um comando que é bastante clássico em JavaScript quando a gente quer pedir dados, pedir algum recurso.
A gente quer solicitar algum recurso, né? A gente quer então receber esse recurso. A gente quer solicitar um recurso e receber esse recurso que a gente solicitou, tá? Que é basicamente o que a gente quer fazer quando a gente quer se comunicar com uma API. A gente se comunica com uma API para pedir alguma coisa, né? Para pedir algum recurso, né? Geralmente, né? Uh, Às vezes a gente se comunica com uma API para enviar algum recurso, né? Por exemplo, alguma coisa que o usuário digitou que a gente quer enviar lá para a API para que a API salve num banco de dados. Ou a gente quer se comunicar com uma API para obter dados. No nosso caso aqui, a gente quer obter dados, porque a gente está querendo aqui pedir os usuários através dessa URL aqui. Então, olha só como é que vai ser o comando que a gente vai fazer aqui. A gente vai dar um comando fetch, né? Porque o comando fetch, então, a gente está pedindo alguma coisa, algum recurso. Para quem a gente está pedindo? Aqui dentro eu vou colocar a URL, pessoal, lá daquela API que a gente deseja lá, ó, aqui dentro. Então, qual é que é o endereço aqui? Qual é o endpoint que a gente está pedindo? Ó, a gente quer fazer uma requisição para esse endpoint aqui, tá? Para esse endpoint aqui. Então, eu vou copiar esse endereço. Então, a gente está dizendo o seguinte, ó. A gente quer pedir um recurso. Nós estamos enviando uma mensagem para cá, né, para esse servidor aqui do JSON Placeholder, e a gente está pedindo para esse servidor usuários. Daí o que a gente vai fazer agora aqui? Daí, pessoal, a gente vai fazer agora aqui o seguinte, ó, segundo a própria documentação nos orienta aqui, ó. Então, logo depois que a gente fez isso, a gente vai colocar um ponto .dem, tá? Então vai ser basicamente assim, ó, ponto .dem. Só que assim, ó, como vai ficar muito comprido esse comando, esse ponto .dem eu vou colocar na linha de baixo, tá? Não tem problema fazer isso, tá? Ó, em vez de continuar aqui, eu posso dar um enter, é como se tivesse aqui do lado, tá? Porque lembra, né? Ele só renderiza o que é código. Então, se eu der um enter aqui, enter não é um código, então ele não vai renderizar o enter. Então, eu posso sempre botar para a linha de baixo aqui. Então, ponto .dem é a continuação do fetch. Então, o que acontece no dem? O dem, pessoal, vai receber uma função aqui, ó, tá vendo? Ó, uma arrow function. Olha a nossa arrow function aqui clássica aqui. Então, pessoal, essa arrow function, vou colocar aqui um response, ó. Essa arrow function, aqui a nossa inteligência artificial me atrapalha às vezes aqui, porque eu não quero pegar a sugestão dela. Eu vou até, desativar ela aqui, para ela não me incomodar muito. Então, olha só, o que acontece? Pedimos os usuários que estão nesse servidor. Ó, esse aqui é o endereço do servidor ao qual a gente está pedindo algo. O que a gente está pedindo para esse servidor? Usuários. Quando o FET conseguir obter uma resposta, e qual que vai ser a resposta que o FET vai obter? O FET, pessoal, vai obter essa resposta aqui, o JSON, uma mensagem HTTP, e dentro vai estar o JSON aqui, tá? Então, o que acontece? Quando ele receber essa resposta, vai ser executado o DEM, tá? E o DEM vai executar essa função. Então, tá vendo que essa função aqui recebe um parâmetro? Pois é, esse parâmetro aqui é a resposta que a gente recebeu dessa requisição aqui, tá? E vamos seguir então aqui a nossa documentação aqui, ó. Vamos ver o que ele nos indica aqui, ó. Daí, pessoal, eu não vou utilizar esse if, porque esse if aqui é simplesmente para verificar se a resposta veio ok, tá? Mas eu não quero utilizar ela porque ele está utilizando aqui de uma coisa chamada exception, lançamento de uma exception, a gente não viu isso, eu não vou utilizar esse if aqui. Eu só vou considerar isso aqui, ó. Daí a documentação faz o quê, ó? Ela pede, como isso aqui é uma função, então ela diz assim, ó, dá um return
response.json. Então, o que, que acontece? Essa resposta que o servidor nos deu ainda não é um JSON, tá? Como é que eu vou dizer isso? Porque a resposta que a gente recebe do servidor é uma resposta HTTP. A resposta que a gente recebe do JSON é aquele bilhetinho, tá? É aquele bilhetinho. E aquele bilhetinho não está no formato JSON, tá? O bilhetinho não está no formato JSON, tá? Dados que o servidor retornou estão no formato JSON, mas esses dados estão dentro do bilhetinho, vamos dizer assim. Então, na verdade, esse response é como se fosse o bilhetinho que ele recebeu de volta, né? E daí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um return, essa função aqui vai dar um return, vai retornar essa resposta no formato JSON. Daí aqui, pessoal, a gente vai colocar mais um dem, e esse dem, né? Olha só, estou seguindo daí aqui, ó. E esse dem, aí sim, esse cara vai receber os dados que a gente solicitou. Tá? Daí eu vou colocar aqui, fica meio confuso, eu sei, tá, pessoal? Fica um pouco confuso aqui essa estrutura aqui, mas achar estranho, achar confuso é normal, tá? Então, olha só, o JSON que veio na resposta vai retornar para cá. E eu vou até chamar essa resposta aqui de... Eu vou chamar ela aqui de data, tá? Que são os dados que retornaram ali. Daí a gente vai dar aqui um console.log e vamos jogar lá no log o data, só para a gente ver o que ele retornou. Então, olha só, é isso, tá? Então, olha só, esse useEffect aqui vai fazer com que esta função execute apenas quando a página for carregada. Daí, quando a página for carregada, vai dar um fetch, ou seja, a nossa aplicação vai pedir os usuários deste servidor, tá? Deste servidor aqui, tá? E daí esse servidor vai dar um retorno, ele vai retornar uma mensagem com esses usuários aqui. Essa resposta vai entrar dentro dessa função aqui, que é um parâmetro do DEM, tá? Essa função aqui recebe a resposta. Daí a gente pega essa resposta e retorna o JSON desta resposta. E daí a gente bota um outro DEM que tem uma outra função que vai receber esta resposta no formato JSON. E essa resposta no formato JSON vai vir para dentro de data. E daí o que a gente vai fazer com esses data? A gente joga lá no log, só para ver se os dados chegaram lá. Então, vamos salvar aqui e vamos testar. Vamos lá para a nossa aplicação aqui, vamos atualizar aqui. Vamos dar uma olhada se a gente recebeu os dados, vamos dar uma inspecionada ali, né? Porque o console.log a gente vê na inspeção aqui, ó. Inspect. Vamos vir aqui no console. Vocês estão vendo que a gente recebeu aqui um array. Olha só que legal, pessoal, o que tem nesse array aqui. Pessoal, tem os nossos dados aqui, ó. Olha só que interessante, ó. E quantos dados ele recebeu? Ó, ele recebeu um array com 20, na verdade 30, né? Aqui tem o length dele, 30, 30 usuários, tá? E olha só, pessoal, isso aqui, se a gente olhar, isso aqui é um array de objetos. E um array de objetos que ele retornou é exatamente aquilo que a gente andou trabalhando aí nas últimas aulas. Eu acho que a gente tem aqui, né? Ó, isso aqui não é um array de objetos, ó. Isso aqui é um array de objetos. Então, basicamente, o que a gente acabou obtendo aqui em data é os nossos dados dos usuários, tá? E isso é muito legal, né? Os dados do usuário. Então a gente conseguiu ver aqui, ó, olha só, o John, a Jane. Então, pessoal, dentro dessa variável data tem esse array de objetos aqui, certo? Então, os dados que retornaram da API, que tem esse endereço aqui, né, API, estão aqui, tá? Os dados JSON estão aqui. Porque como o JSON ele se assemelha muito
a um array de objetos no JavaScript é assim como ele entra para dentro do JavaScript como um array de objetos, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, pessoal, o que falta fazer? A gente pegar esses dados aqui e jogar aqui para dentro. Só que primeiro, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora importar o useState. A gente vai utilizar aquele outro hook também. Daí a gente vai criar aqui, a gente vai inicializar aqui uma variável, né? Que eu vou chamar assim, né? Users, vírgula, set users, que a gente vai utilizar aquele hook, né? Que vai receber useState, e esse useState inicialmente é um array vazio. Então, pessoal, nós estamos utilizando agora o hook useState. Então, olha só, eu inicializei uma variável users e a variável setUsers. Então, tá vendo que a gente está chamando useState? Então, inicialmente, o users vai ser um array vazio, tá? E como é que a gente modifica essa variável aqui? Chamando o setUsers, tá? A gente já viu isso lá naquela aula sobre useState, tá? Então, aqui, em vez de jogar lá dentro do log os dados, eu vou fazer o seguinte, ó, set users data, né? Porque o que a gente vai fazer? Aqueles dados que a gente viu aqui, né? Os dados que vieram lá do servidor, agora ele já saiu porque ele atualizou, né? Os dados que vieram do servidor, agora a gente colocou nessa variável users, né? A gente teve que chamar o set users para que os dados fossem salvos aqui nessa variável users. Então, pessoal, nós temos em mãos os usuários aqui na nossa variável users aqui, tá? Isso é muito legal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai utilizar essa variável users. A gente pode, né, para vocês terem uma ideia aqui, a console.log user, só para a gente ver que realmente a variável users tem os dados, tá? Olha só, eu dei aqui um atualizar aqui, ó, e olha só que legal aqui, ó, aqui foi o console.log ali, tá lá, ó, na variável users a gente tem os dados, um array de objetos, do mesmo jeito como a gente fez naquela aula anterior aqui, que depois a gente jogou na tela, né, utilizando ali o map aqui, né? Então a gente vai fazer isso de novo, tá? A gente vai fazer de novo. Então, todos os usuários que a gente pediu está nessa variável aqui. Então, basta a gente fazer o que aqui? Então, aqui a gente vai abrir chaves. A gente vai agora fazer aqui, ó, users.map. Lembra que o map ele recebe uma função, né? Então, essa função ele tem um parâmetro, user. Vamos criar aqui, então, uma arrow function. Lembra que o escopo aqui dentro não é com chaves, tá? É com parênteses. Isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Quando a gente usa essa sintaxe aqui dentro aqui, né, do JSX, tá? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai colocar dentro desse map aqui? A gente vai colocar essa div, né, porque essa div vai repetir vai ser executada dentro dessa função aqui. E lembra, né, que essa função aqui vai ser executada para cada usuário. E daí o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai abrir chaves e vai colocar aqui, ó, user.id. Aqui a gente vai colocar user. Como é que a gente viu lá no JSON mesmo? Era first name, né? Tem que ser exatamente como está lá, né? Aqui vai ser user.last name. E o e-mail, se não me engano, ficaria user.email. Né? Basicamente isso. Então, pessoal, se deu tudo certo aqui, a gente pediu dados para uma API, naquele site de APIs fakes, né? Que a gente usa só para brincar, para testar e para estudar. E agora nós jogamos na tela aqui usando users.map aqui. Então, olha só que legal aqui. Ó. Temos aqui dados que a gente buscou de uma API. Deixa eu fechar aqui, ó, que estão
todos aqui, ó. Olha só que legal, os 30 usuários a gente carregou aqui na tela. Muito legal, né? Muito show. Então, pessoal, a gente fez aqui o primeiro exemplo, né, da gente consumindo uma API. E a gente poderia, né, pessoal, consumir outras APIs fakes, né? Tem aqui outros endpoints, né? Aqui comments, que provavelmente são assim uma simulação de comentários e tal, de um site que tem comentários, enfim. Então, olha só que legal, né? Como a gente tem outras APIs que a gente poderia utilizar aqui, posts e tal, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nesse vídeo, aí consumindo uma API. Tá? Espero que vocês tenham curtido. E sempre repito para vocês, tá, pessoal? Se vocês ficaram um pouquinho confusos, o mais importante. E eu acho que a confusão ela vem principalmente por causa dessas sintaxes, né? Que são cheias de detalhes, uma função dentro da outra. Sim, pessoal, isso tende a ser confuso, mas isso é confuso para todo mundo, tá? Em algum momento, mesmo assim, pessoas mais experientes, tá? Com esse tipo de estrutura aqui, ele acha estranho e dá uma confundida, tá? Eu sempre digo, confusão, ele é uma das emoções, um dos sentimentos, né, mais comuns quando a gente programa, tá? Isso faz parte, isso existe para tudo que é programador. Programador experiente se confunde bastante. Geralmente, né, quem está aprendendo a programar vai ter mais confusão, né? Porque são muitos detalhezinhos, né? Mas isso com o tempo, né, pessoal, com muita experiência e com prática, essas confusões vão ficando menores, mas elas sempre vão em algum momento surgir, tá? O importante é consumir conteúdo, tentar fazer junto, né? E à medida que vocês vão treinando, essas confusões tendem a ficarem menores, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado por assistirem o vídeo ficou bastante longo, mas eu acho sempre importante a gente ter bastante tempo aí para fazer as discussões. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.